Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física Moderna da unidade de relatividade. E nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a relatividade da simultaneidade de eventos. Vimos na videoaula anterior que Einstein ele adotou alguns postulados para poder definir a teoria da relatividade. E um dos postulados é que a velocidade da luz ela é sempre a mesma, independente do referencial, né? Vimos que esse postulado é uma decorrência das descobertas do eletromagnetismo de Maxwell, que previa que a velocidade das ondas eletromagnéticas é uma constante universal, né? É 1 sobre a raiz quadrada da constante magnética vezes a constante elétrica. Então, C, que é a velocidade da luz, é um valor constante independente do referencial. Então, qual é a implicação disso? É justamente que a gente vai ver hoje, né? Dentre as várias implicações, uma das mais interessantes, mais importantes, é a questão da relatividade da simultaneidade de eventos. O que é que são eventos simultâneos? São eventos que acontecem ao mesmo tempo. E a pessoa que julga se o evento é simultâneo ou não, quer dizer, a pessoa que vai medir esse evento, ela precisa receber essa informação para fazer esse julgamento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na nossa videoaula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Bom, como eu falei, dois eventos podem ser simultâneos ou não, a depender do referencial. Eu vou criar um referencial que eu vou chamar de referencial O, que é o referencial do nosso personagem Bob. Então eu fiz uma animação aqui para mostrar mais ou menos como é que isso funciona. Então eu tenho aqui o nosso personagem Bob, que ele representa o nosso referencial O, que é um ponto que está aqui no meio. Ele está em cima de uma plataforma que possui dois postes igualmente distantes. Então ele está no centro desses dois postes, certo? Para você julgar um evento, você precisa receber a informação dele. Então, vai acontecer alguma coisa, a informação tem que atingir Bob primeiro. E essa informação ela vem como? Ela vem na forma de ondas eletromagnéticas. Então, o que vai acontecer nessa animação? Vai acontecer um evento nos dois portes e a informação desse evento vai atingir Bob e aí ele vai perceber se essa informação é simultânea ou não. Vou fazer aqui a simulação. Então tá aí, ó. Aqui seriam as ondas eletromagnéticas. Então vejam que o poste ele acende, né? Ele acende esse vermelho aqui. E no momento que ele acende esse vermelho, que seria o nosso evento que está sendo medido, ele emite uma onda eletromagnética, um sinal eletromagnético, né? Uma luz que vai percorrer a distância. E como ele está no centro, e essas duas fontes de luz emitem luz com a mesma velocidade, né? Aliás, um dos postulados é esse, a luz é sempre a mesma velocidade. Então, essa informação atinge Bob ao mesmo tempo, e aí ele vai julgar que esses dois eventos são simultâneos, certo? Então, para Bob, esses dois eventos são simultâneos porque ele recebeu a informação dos dois eventos ao mesmo tempo. Então, os postes localizados em A e B emitem um sinal ao mesmo tempo, e a informação do sinal de cada poste chega ao mesmo tempo em Bob, e é por isso que ele vai julgar os eventos simultâneos. Então, para Bob, os dois eventos que aconteceram em cada poste são simultâneos. Beleza? Agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Mantendo-se no referencial de Bob, ele vai agora observar uma pessoa em movimento. Aí nós temos aqui a inclusão de um novo personagem na nossa historinha, que é Alice. Então Alice ela está aqui dentro de uma espécie de trem, tá? E esse trem está em movimento. E Bob observa agora, né, do seu referencial, Alice se movimentar e os dois eventos acontecerem.
Aí a pergunta é, será que a Alice enxerga isso também de maneira simultânea? Então vamos lá, né? Eu vou tocar a animação e vamos observar. Então acontece o evento, tá aí as ondas, né? Atravessam. Então para poder a gente entender um pouco melhor, eu fiz a animação agora com explicação. Então os eventos acontecem quando a Alice está posicionada no meio dos dois postes, é que os dois eventos iniciam, vejam lá. Veja que nessa hora ela percebe o evento primeiro do poste da direita, porque ele recebeu a luz desse poste primeiro, e depois é que ela recebe a luz do poste que vem da esquerda. Então, segundo Bob, ali, ó, Bob ele observa a Alice e vê que dali a Alice não julgou os eventos simultâneos. Então vejam bem, no referencial de Bob, ele julga os eventos simultâneos, mas se uma pessoa estiver em movimento, ele vai achar que essa pessoa não percebeu os eventos simultaneamente, simplesmente porque Alice primeiro recebeu o sinal de um evento, depois recebeu do outro evento. Então, ele acha que a Alice não percebeu a simultaneidade, certo? Bom, até aí tudo bem, né? Mas aí a grande mudança da teoria acontece quando você muda de referencial, que é o que a gente vai ver agora. Então tá aí, né? Então, explicação, né? Os postes emitem o mesmo sinal quando os referenciais estão igualmente posicionados, só que a informação do poste B, que é o da direita, chega primeiro em Alice. Então, para Bob, os eventos não são percebidos simultaneamente por Alice. Para Bob, é bem importante a gente lembrar que relatividade sempre vai estar trabalhando com os referenciais. A questão do referencial é muito importante em relatividade. Você está observando de que referencial? Porque a depender do referencial, a informação ela pode ser diferente. Então vamos mudar de referencial. Vamos para o referencial de Alice agora. Eu vou dar o play aqui na animação. É a mesma animação anterior, só que a câmera está no referencial de Alice. Então a gente vai observar que a plataforma anda para trás, Bob anda para trás, e aí acontecem os eventos e vejam o que acontece. Então vamos fazer uma explicaçãozinha aqui, né? No referencial de Alice, a plataforma se movimenta para trás e Bob também se movimenta para trás. Então veja que quando os dois referenciais estão alinhados, os eventos acontecem entre os dois postes. Só que aqui, ó, ela vê que Bob percebe o primeiro evento da direita, enquanto Alice percebe os eventos simultaneamente. Somente depois é que Bob percebe o evento que vem da direita. Então veja que a coisa parece meio estranha aqui, né? No referencial de Bob, Alice não enxergava a simultaneidade. No momento que a gente muda para o referencial de Alice, ela passa a enxergar a simultaneidade. No referencial de Alice, as duas ondas eletromagnéticas, elas encontram Alice no mesmo instante de tempo. Isso não acontecia antes. Mas como assim? Mas não é a mesma onda? A gente para pensar, né? Não é a mesma onda? Aí é que está. Como a gente adotou o postulado da velocidade da luz ser constante, então, quando você observa do referencial de Bob, a onda ela tem a mesma velocidade de ser. Quando você muda para o referencial de Alice, a onda ela tem que ter a mesma velocidade de ser. Então veja, quando eu toco a animação, mesmo estando em movimento os postes, as ondas elas caminham com velocidade c também. Então não existe uma soma de velocidades aqui na onda eletromagnética, né? Como aconteceria se você jogasse uma pedra, por exemplo. A gente sabe que a pedra teria uma velocidade composta. Mas a onda eletromagnética não. Ela vai ter a mesma velocidade c, seja no referencial de Bob, seja no referencial de Alice. E é por isso que gera essa dependência da simultaneidade. Observe também que acontece uma variação de comprimento de onda aqui, né? Que isso aí é o chamado efeito Doppler. Então, esse efeito Doppler acontece aqui também, mas a percepção da simultaneidade realmente ela é relativa. Ela depende do referencial. Por isso que é tão importante a gente citar o referencial, porque ele vai mudar toda a história
da percepção do evento. Então, novamente aí, ó, Alice percebe simultâneo, só que ele vê que Bob é que percebe a não simultaneidade. Então, Bob primeiro percebe um, para depois perceber o outro. E isso acontece justamente porque, independente do referencial, a velocidade da luz é sempre a mesma. Ela não carrega a composição das velocidades. Tá certo? Então, apesar da mudança de referencial, a velocidade da luz se mantém igual a c. E os eventos serão simultâneos para Alice, mas não serão para Bob. Isso porque a gente mudou de referencial. Então aí Alice fala o seguinte, a resposta de Alice, né? Você está enganado, Bob. Para mim os eventos não são simultâneos, sim senhor. Ela ainda é desaforada, né? São simultâneos, sim senhor. Aí a pergunta é, quem que está certo nessa história? Não existe uma pessoa certa. Aí é que mora a relatividade. Tudo é relativo. Não tem um certo nessa história. Tá? Bom, aí botei mais uma questão para vocês pensarem e postarem. A questão é a seguinte. Se a Alice apresentar a velocidade da luz, então veja bem. Imagine essa animação que eu fiz, só que no referencial de Bob. Se a velocidade de Alice for igual à da luz, como Bob julgará a simultaneidade percebida por Alice? Como é que ele vai achar que Alice... como é que fica essa questão da simultaneidade? Se Alice tiver a velocidade da luz. Dê uma pensada e postem na plataforma o que é que vocês acham. Independente se está certo ou se está errado. Tá certo? Interessante a gente fomentar uma discussão. Porque isso que é enriquecedor no nosso curso. Beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é um ponto crucial para entender as próximas videoaulas, que é a relatividade do tempo e a relatividade dos comprimentos, né? Então, assistam, leiam, estudem. Se tiverem dúvida, postem, assistem novamente a videoaula. E é isso aí, certo? Beleza? Fui!